Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, a paz, tudo bem? E você? Que ótimo que você aceitou o convite para compartilhar aqui. A gente compartilhava lá na outra rede social e migramos aqui para o YouTube. Eu te perguntei, vamos falar do outro testemunho ou é novo? Você falou, não, eu quero novo, falar mais e mais das minhas experiências, né, Érica? Que Verdade. bênção. Quero te agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você, falando um pouquinho mais das experiências que eu tenho vivido com Deus, né? Algumas, aos olhos humanos, são maiores, mas eu tenho convicção que, diante de tudo que eu tenho vivido, sempre foi a mão de Deus que esteve comigo. É verdade, é importante isso. Eu agora tenho esse canal, Rosicléia Nunes Arte e Fé, aqui no YouTube, que está transformando assim numa revista eletrônica. Eu trago as mulheres surpreendentes. Amanhã, digo quarta-feira, toda quarta-feira tenho um vídeo novo, um vídeo quentinho, né? E sempre um testemunho, ou um assunto polêmico que a gente vai estar conversando, sempre à luz da Bíblia, uma receitinha, assim, natural, com uma conversa junto, uma conversa saudável. E eu estou sempre convidando mulheres surpreendentes, mulheres cristãs, você é uma delas, parabéns. Obrigada. E o E tema ela de hoje tem sido uma bênção, viu? Eu já fui muito edificada através dela, muito mesmo, com é... testemunhos, com experiências de vidas, com receitas. Tem a Então, Rose, que faz umas receitinhas bem bacanas aí. fáceis, saudáveis, né? Muito bom. Exatamente. O tema de hoje é: será que vale a pena servir a Deus? Será? Será que vale a pena? Tantas lutas, né? Tantas coisas que nos aguardam, mas será que vale a pena? É disso que a gente vai estar conversando. Mas antes, Érica, diz pra gente quem é você. Então, vamos lá. Pessoal, prazer. Sou Érica Leão, sou mãe, tenho 39 anos, casada, cristã. Sou a filha mais velha, tenho uma irmã. Hoje moro longe, né, da minha mãe, tenho a minha mãe ainda comigo, mas eu falo que é como se a gente estivesse sempre juntas, que nós somos muito próximas. Eu sou líder do departamento de ensino da igreja, onde nós focamos em tudo quanto é cursos religiosos que a gente possa trazer para a nossa igreja, para falar mais a palavra de Deus, mas o meu coração queima muito pelo departamento infantil, né, que é onde eu sempre atuei. Então, hoje, o foco maior do nosso ministério tem sido as crianças, e é o que queima no coração há muitos anos. Sou bacharel em Direito, trabalho no ramo imobiliário, então vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, o que Deus tem feito, do meu servir, e falar se realmente vale a pena, na minha vida, né? É a minha experiência, se vale a pena servir a Deus. Você é da igreja? Sou da Igreja Nazareno Campo Grande, meu pastor é Alexandre Cruz, né? Estou nessa igreja desde 2012, me batizei lá. Então, ali foi onde eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Aqui em Campinas, São Paulo, né? Isso, ali na região do distrito do Campo Grande. Isso. Você disse para mim que tudo começou na sua conversão. Como foi a sua conversão? Como aconteceu? Eu costumo dizer que a minha conversão ela foi totalmente contrária, geralmente, de quem não nasceu no berço cristão, né? Muitas pessoas se convertem pela dor. Eu, graças a Deus, foi no amor. Eu estava Olha, muito bem, né, com a minha vida pessoal, amorosa, a minha família. Eu tinha acabado de me formar, né? Me formei em 2009, quando eu comecei a frequentar a Igreja do Nazareno Central. E ali eu comecei também o meu relacionamento com o meu esposo, meu atual marido, na época meu namorado. O meu pai estava perto de aposentar, então a família estava realizando sonhos, né? A minha irmã também na faculdade, então estava tudo caminhando muitíssimo bem. Sempre fui muito católica, sempre trabalhei com crianças, então até a minha vida religiosa estava organizada dentro daquilo que eu acreditava, né? sim. Até que fui para a igreja ali, meu coração queimou, porque eu nunca tinha escutado falar de Jesus como eu escutei.
né? Sim. E ali eu falei, Jesus é mais próximo do que eu imagino, né? Jesus era muito distante para mim. Acho que E você aí, foi até como Cornélio, né? Já buscava Deus e queria exatamente. mais. E eu achava que eu já conhecia muito de Deus, né? Inclusive, Aham. eu trabalhava com crianças, então eu achava que eu conhecia muito de Deus. E foi quando eu ouvi que eu falei: esse Jesus, esse Deus é muito próximo, eu não preciso pedir para alguém chegar até ele, eu posso falar diretamente. E ali eu lembro que eu entrei, o primeiro culto foi numa terça-feira da Vitória, e eu fiz algumas anotações de pedidos que eu tinha para Aham. fazer para Deus e que eu queria que ele me ajudasse a realizar. Tudo que antes eu pedia de outra forma. E foi muito Certo. engraçado porque eu pedi, Você foi confiei direto à fonte. Você foi direto na fonte, direto Jesus. na fonte. E quando eu fiz esses pedidos, eu fiz e deixei. Eu só fui lembrar deles de novo em 2012, em dezembro, 2012 não, 2013, quando estava mais ou menos meados de 13, porque eu ia casar em outubro, e eu fui olhar a minha Bíblia. E aí eu fui olhar os meus pedidos. E aí É, eu vi que muitos deles eu já tinha até realizado e nem lembrava que havia pedido. que E nisso eu coisa. já tinha dado um belo passo de fé, não tinha me batizado ainda, porque Você eu só trabalhava, frequentava, só sim. frequentava. E muito assim, Entendi. era muito esporádico. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha uma escala muito complicada. Mas até nisso eu estava muito feliz, porque eu tinha um cargo que eu gostava, eu tinha um salário excelente. Então eu falava assim, Aham, eu estou conseguindo ir. Mas chegou uma hora depois que eu casei que começou a queimar, eu queria mais. E entendi. esse É emprego que foi você uma das não se coisas. acomodou, eu estou bem financeiramente, eu estou com um bom trabalho. Você não se acomodou, você falou, eu quero mais de Deus. Quero mais de Deus. E aí, um dia, olhando na minha Bíblia novamente, eu falei, meu Deus, mas eu pedi um emprego que eu fosse bem-sucedida, e de toda a minha Aham, turma da faculdade, eu era a única que estava muito bem. E aí eu falei, Senhor, foi o Senhor quem me deu, mas está me impedindo de te servir. Se for da sua vontade que eu caminhe com o Senhor vai fechar essa porta. Eu fiz essa oração em janeiro, e ali eu comecei, já orei, posso começar a fazer minha parte. Comecei a pedir as contas e eles não me davam. Até que em abril de 2014, no dia 1º de abril, eu fui dispensada. E aí eu aham. estive num período também de depressão, nessa fase. E eu via meus pais chorando muito. Eles conversavam muito com o pastor Roberto e falavam assim, eu quero a minha filha de volta. E nesse dia 1º de abril, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, domingo eu estou no curso de batismo, eu não vou mais ficar chorando e a partir de hoje eu vou caminhar com o Senhor. E assim eu fiz. Entendi. Quer dizer, você ficou feliz, triste por algumas coisas, mas ficou feliz por ter ficado desempregada? Muito. Eu falo que esse desemprego foi o que me salvou. Então, assim, e era uma coisa que eu pedia porque eu queria servir a Deus, eu queria caminhar com Deus. Então, eu pedia muito para ser desligada. Mas quando eu comecei a fazer com as minhas mãos, foi onde eu acabei tendo esse período da depressão até, porque era com a Entendi. força do meu eu. E quando eu descansei, que eu deixei Jesus trabalhar, que eu falei, tá na mão de Deus, Aham, aconteceu. Eu lembro que eu cheguei no trabalho, meu computador não ligou. Aí eu olhei para o lado e falei, aham. meu Deus, Será que eu obrigada. fui mandada embora? Aí o menino, como assim, obrigada? Seu computador não está ligando. Eu falei, gente, eu acho que vou ser demitida. E ninguém entendia a minha felicidade. Essa felicidade. Mas eu estava muito feliz porque eu sabia que ali ia começar uma caminhada, porque eu trabalhava Sim, sábado, domingo, então eu só ia no culto uma terça ou outra. Então, assim, eu sentia essa necessidade. E eu lembro até hoje, entendi. foi uma terça-feira, no domingo eu já estava no curso de batismo, Olha e que dali eu bem, não me lembro mais de viver longe de Deus. que benção. Deixa eu te falar. Aí você se converteu, foi para a igreja, seu marido também se converteu ao Meu mesmo marido, tempo? ele já era batizado, mas ele estava desviado. E aí, Entendi. quando eu comecei a ir para a igreja, que eu comecei na Nazareno Central, era a igreja que ele frequentava. Então, a gente estava na fase Ah, de namoro, começamos, e ali foi. entendi. Mas assim, tudo assim, você se converteu, virou cristã, tinha um bom trabalho, tudo foi um mar de rosas, não aconteceu Não, nada de ruim.
Não, 2014 daí foi um ano muito difícil depois que eu me converti, que eu decidi dar esse passo de fé. A gente ia pegar a chave, me batizei em julho, 24 de julho, 4 dias antes do meu aniversário. E aí começaram as lutas. A gente ia pegar a chave do nosso apartamento. A gente tinha já um dinheiro guardado e tinha um dinheiro para o meu marido receber. Esse dinheiro não saiu. A empresa a qual ele trabalhava não fez o pagamento. Aí a gente começou naquela luta. Não vamos pegar a chave. Ele ficou desempregado. E aí começou aquela tempestade, né? Que a gente falava assim, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer, vai passar, o Senhor está com a gente. Claro que tinha muita aflição, não vou mentir, né? O medo do novo, ia fazer um ano que eu era casada, e mesmo assim a gente continuou perseverante, conseguimos pegar a chave do apartamento, ele conseguiu um emprego bom, né? Depois desse período de desemprego. E aí começou aquele desejo de... A gente já namorava há muito tempo, e como eu já tinha perto dos 30 anos, eu não queria demorar para ter filho. Então, quando fez um ano de casada, eu comecei a falar, quero engravidar. Ele estava no emprego legal, e aí começou a luta. Eu não conseguia engravidar, a gente começou a fazer vários exames, e eu falei para ele, eu só quero uma criança para me chamar de mãe. Então, não precisa ser da barriga, você se importa? Ele disse não. E aí nós começamos aquela luta, e em 2015, eu comecei, a nossa igreja abriu uma extensão no Novo Mundo. E eu não contava para ninguém, né, sobre esses anseios da gravidez, até para não trazer mais ansiedade. E um dia eu já estava no departamento infantil, uma irmã foi buscar a filha dela e ela falou assim para mim, Érica, Deus só vai te dar um filho quando você aprender a amar os filhos dos outros. Mas eu falei, meu Deus, eu já amo. Né? Eu falei, como assim? Né? O que mais que ela quer? O que mais que, né, ela está querendo dizer? E aquilo continuou queimando no meu coração. Aí eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor quer mais. E ali eu comecei a pegar mais aulas, eu comecei a me dedicar mais às crianças, mas foi tudo muito involuntário, porque eu não entendia que eu me dedicar ao departamento infantil, como eu estava fazendo naquela época, ia me trazer esse amor. Começaram a vir crianças que eu não conhecia, um amor queimando dentro de mim, que eu falava, meu Deus, que amor é esse, né? E aí, em 2016, eu engravidei, tive uma gravidez muito tranquila. E aí eu falei, essa luta aí foi tranquila, né? E continuou indo. Mas depois, com o passar dos anos, vieram tantas outras. Eu acho que a maior delas, para mim, foi a perda do meu pai, em 2021, que me desestruturou muito, porque eu nunca tinha tido um problema tão grande. Porque quando eu tive esse desemprego de Covid, ele faleceu de Covid, e a gente estava numa fase muito boa, porque, que nem eu falei, a gente, por mais que tinha problema, como a gente se ajudava muito, os problemas ficavam muito pequenos, né? E aí, nessa fase, a minha irmã estava grávida, e aí, em 2021, quando ele pegou a Covid, foi logo depois que meu sobrinho nasceu. Então, ele praticamente teve o contato com meu sobrinho de uma semana. E antes uma semana. Antes disso, um irmão do meu pai tinha falecido no dia 21 de abril. E eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que eu lembro que quando ele faleceu, minha mãe falava assim pra gente, vai chorando, mas vai servindo. E eu sempre trazia à memória o que Deus falou comigo antes. Um mês antes do meu pai falecer, eu estava assistindo um culto e eu ouvi uma voz dizendo assim, o seu pai vai falecer e ele vai deixar muita saudade, ele vai fazer muita falta. Na hora ele você não quer... doente? Não estava doente. Não, isso foi não, foi dia 22 de abril de 2021. E aí ele faleceu? Ele faleceu no dia 19 de maio, mas ele descobriu a Covid dia 27 de abril. Tipo, um mês depois. Isso, então no dia 22, quando essa voz falou comigo... Pegou a Covid e durou só um mês. Porque ele pegou, não deu nem um mês, ele pegou dia 27 de abril, ele internou no dia 3 de maio, ele entubou no dia 10 de maio e faleceu no dia 19. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Mas quando essa voz falou comigo, eu falei, não é a voz de Deus. E eu repreendi. E essa voz veio e falou assim, o seu pai vai falecer. E ele vai deixar saudade. Então, no dia 27 de abril, quando eu peguei o teste dele de Covid,
Eu chorei muito porque eu já sabia. Eu já sabia. Então eu falo, eu provei da fidelidade de Deus nesse período, porque Deus já me avisou, porque Ele sabia que esse período Ele ia tratar, Ele ia cuidar, mesmo que eu não entendesse. E foi um período que, assim, a Covid é uma morte muito solitária, né? Muito triste, porque você não vê o seu doente, nada. Então, eu falo que Deus ali, hoje eu enxergo isso, na época eu não enxergava, mas Deus ali já estava trabalhando para quê? Para me ensinar a viver sem. Porque eu era muito apegada, eu falava com ele todo dia, praticamente toda hora. Então, Deus foi já me ensinando nesse período a ficar sem. E eu falo Entendi. que foi um período muito difícil, mas foi um período que eu mais tive experiência com Deus. Porque mesmo triste, eu falava, eu vou continuar servindo, porque Deus é bom, o Senhor me avisou, o Senhor cuidou, eu sei o quão fiel meu pai foi ao Senhor, e se eu creio realmente na vida eterna, eu sei para onde ele vai. Eu quero crer que ele estava em paz com Deus para onde ele vai, e eu vou batalhar para eu ir também. Com E ali certeza. E ali eu fui me firmando, mas eu falo que eu fiquei vivendo muito esse luto. E aí fui no encontro com Deus da nossa igreja, e foi Vocês, onde eu lembro que era uma família muito, uma família feliz, né? eu brinco que nós éramos uma família de margarida, né? Margarina, né? Comercial, tudo sorri, tá na luta, mas tá sorrindo. Tudo de boa, Deus abençoe, seu pai ia se aposentar, né? É. Vocês iam, eu lembro da sua mãe falando que ia curtir E na a verdade ele já tinha aposentadoria. aposentado. Ela que ia aposentar. Minha mãe, inclusive, aposentou dia 1º de abril. Então, assim, estava tudo lindo. Chegando o filho da minha irmã, a mesa ia estar Isso. completa, né? Então estaríamos nós 8 ali, né? E era uma fase que a gente sempre sonhou. Mas ali eu fiquei vivendo um luto por muito tempo. Esse luto acabou interferindo nos meus relacionamentos com amigos, porque eu me fechei muito. Começou a interferir no meu casamento, porque muitas das vezes eu achava que meu esposo tinha que ser como meu pai, né? Eu comecei a deixar um pouco da individualidade. Nossa, quanta coisa, quantas consequências, E a gente quantos não aprendizados. percebe, muitas vezes a gente não percebe, né? Mas aí eu fui para eu só descobri tudo isso num retiro que eu fui depois em 2023, e ali foi um divisor de águas. Deus me mostrou que o tempo inteiro ele estava comigo, mesmo quando eu não estava ouvindo os passos dele do meu lado, ele estava comigo, porque muitas vezes não era eu que estava no chão, ele estava me carregando, né? Então, ali eu falei, Senhor, acabou, não vou viver mais esse luto. Eu vou agora avançar. E aí a minha irmã veio ficar doente Eu depois lembro que disso. você estava se preparando até para o dia do luto, que você ia passar o dia inteiro de luto, no aniversário do luto, não é isso? No dia 19 de maio de 24, eu tinha pedido já. Um mês antes, eu pedi uma folga no trabalho, que eu falei, eu vou chorar o dia inteiro. E aí é feriado na minha cidade, 19 de maio, que eu moro em Hortolândia. E aí, então, meu filho não teria auto. Eu já tinha organizado tudo um mês antes. Falei, nós vamos levantar, vou levar ele na antiga escola para ver as professoras, eu vou até o cemitério, vou plantar uma florzinha lá, venho para casa e vou chorar. Esse era o meu plano. Mas aí, no dia 6 de maio, e hoje está fazendo praticamente um mês que eu fico, um ano também dessa tortura com a Thaís, que no dia 6 de maio a Thaís passou mal, Thaís e é eu, sua irmã. minha irmã, eu estava num Isso. churrasco na casa da minha sogra, meu cunhado, é muito difícil a família do meu esposo se reunir. E eles decidiram, no dia 6 de maio do ano passado, reunir a família. E aí eu fui para lá, o meu cunhado e eu nos dávamos muito bem, ele é o irmão mais novo do meu esposo. E aí nós fomos para esse almoço, foi muito bom, todo mundo feliz, até que a Thaís me liga que não estava bem e foi para o hospital. Na hora eu lembro que eu falei só para o meu cunhado, eu preciso ir embora, que eu vou cuidar da minha irmã, mas aproveite aí. E eu fui para o hospital, fiquei com ela ficou no hospital público, que deu tudo errado, ela até chegou a testemunhar aqui, diagnóstico errado, tratamento errado, tudo errado.
Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos prepara para as batalhas, porque um mês antes eu tinha entendido tudo, né? Que Deus estava comigo. E aí, no ápice da doença da minha irmã, da piora no hospital que ela estava, eu fui falar com a médica. E essa médica virou e falou assim, no dia 8 de maio, para mim, de 2023, eu vou isolar a sua irmã. Eu falei, a senhora não vai isolar minha irmã. Hoje não, porque era um dos dias que o meu pai... Eu falei 10 de maio que ele foi entubado, mas não, foi 8 de maio. Eu falei, hoje não, não vai fazer bem para ela esse isolamento, porque na minha cabeça ela ia trazer a memória. Essa médica olhou para minha cara e riu e falou, eu vou fazer. E eu me lembro muito bem que eu liguei para uma amiga e falei, amiga, me ajuda em oração. Eu falei, eu tenho certeza que Satanás veio me afrontar. Ele veio falar comigo, mas eu não aceito a voz dele. Eu sou filha de Deus, eu não aceito a voz dele. Mas porque eu estava preparada, porque Deus estava, né, muito presente. Eu tinha entendido. Né? Você já tinha amadurecido tudo com a perda do seu pai, já tinha se curado da perda do seu pai, e aí você já estava preparada. Senão eu já estava preparada. Eu falo que se fosse um mês antes, eu não estaria preparada, porque eu não tinha vivido o que eu vivi no retiro. Eu tive uma experiência de Deus me mostrar nos detalhes que desde o dia que ele falou comigo que meu pai ia morrer, até aquele dia que ele estava me curando, ele esteve comigo todos os dias, mesmo nos dias que eu achava que não. Então eu estava muito, muito preparada para guerrear. E ali eu guerriei mesmo, a minha irmã ficou daí praticamente 10 dias internada, entubou, risco de vida. Eu fazia visita para ela de manhã, à tarde, à noite ia meu cunhado. Todos os dias eu estive com ela, minha mãe não conseguia entrar. Eu falo, eu não canto nada, mas era tão assim, era um sacrifício, tá ali, porque como você fica com alguém entubado, que você ama, que você não queria passar por uma perda de novo, e você fala, meu Deus, né? O que eu vou falar aqui para ela? Então eu louvava. E eu procurava cantar louvores de agradecimento. Então eu cantava sempre para ela. E quando ela acordou, foi uma das coisas que contaram para ela: a sua irmã canta todos os dias para você. Porque eu sabia que Deus estava ali comigo, eu tinha convicção. E mesmo assim eu continuei servindo a Deus. E ali eu fui provando da fidelidade dele, porque aquele mal, ele sempre me dizia que não era para a morte. Do meu pai, ele já tinha me avisado que seria para a morte, mas ali não. Mas tinha que ter fé. Então ali, exatamente, tinha que ter fé. E eu falo que ali, o meu servir com Deus foi ficando cada vez melhor, porque eu falava, eu não posso servir esse Deus de qualquer jeito, um Deus que me avisa das minhas tribulações, um Deus que me tranquiliza, um Deus que me dá força, um Deus que está caminhando comigo. E aí eu provei mesmo da fidelidade de Deus comigo, porque ele não precisa ser fiel a nós. E eu pude provar quando no Dia das Mães ele me trouxe de volta a minha irmã, foi meu presente de Dia das Mães, o dia que ela foi estubada, e foi assim uma alegria muito grande, porque era o ressignificar aquele mês de maio que era tão sofrido para a gente. E ali, no dia 19 de maio, que ia ser o meu dia do choro, foi meu dia de riso, que foi o dia da alta dela. Eu acho incrível. Eu pergunto, né, porque eu já sei a história, mas eu sempre pergunto aqui, porque as pessoas não sabem. Então, foi exatamente um ano, fez um ano certinho, o dia que ela teve, teve alta. Na verdade, foram 2 anos. No mesmo dia que meu pai faleceu, 2 anos depois, ela teve alta. E, assim, Deus é tão lindo que... Que coisa, que Cristo, né? Cristo, coincidência, não é coincidência? Cristocidência. Quer dizer, um ano Deus te preparou porque você viveu aquele luto, Deus te curou do luto. Um ano depois, a sua irmã fica doente, quase foi, mas você já estava preparado, porque Deus te preparou. E Deus é tão lindo que eu me lembro até hoje que no dia da alta dela, como era o meu dia de... Eu não lembrava que era o dia mais do choro, porque eu liguei no trabalho e falei assim, hoje eu não vou trabalhar, eu preciso ficar com a minha irmã. Ela falou, não, você está de folga.
Aí eu falei, Você verdade, tinha eu tô de novo. esquecido. Eu já tinha até esquecido. E aí nós tivemos uma experiência muito boa com uma médica que ela falava que conhecia a gente de algum lugar e a gente tentava entender. E aí eu falei o nome de um tio que tinha ficado internado no hospital, ela não reconhecia, até que eu falei, ó, a única pessoa que ficou, ela falou que trabalhou na casa de saúde, que ficou foi meu pai. E eu mostrei uma foto. Quando eu mostrei essa foto, os olhos dela ficaram todos marejados. Ela falou assim: eu cuidei dele. Olha. Aí eu e a Ele, Thaís olhamos ela uma para cuidou do seu pai e cuidou da sua irmã? Thaís. Ela foi a médica, uma das médicas que assinou a alta da Thaís. E ali eu tinha ainda algumas incertezas, né? Como eu falei, o Covid é uma morte muito solitária. E aí ela falou assim: descanse em o coração. Seu pai foi em paz. Enquanto ele estava acordado, todos os dias ele falava de Deus, todos os dias ele falava da bondade de Deus. E a última mensagem dele para a gente foi: tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E eu não tinha contado que Deus tinha falado comigo para ninguém, mas eu sabia o que era a vontade de Deus que ele se referia. Então, Aham. quando essa médica me falou, ela veio confirmar tudo isso. E aí nós saímos do hospital. Eu lembro que eu nunca fiz aquele caminho do Madre Teodoro até em casa tão feliz, olhando o passarinho e agradecendo, agradecendo o sol, agradecendo pelo ar, pela vida, e estava tudo lindo. E aí eu voltei mais firme ainda para a igreja. O meu desejo em servir ficou muito maior. Mas aí, em junho, veio outra tempestade. O meu cunhado, que tinha nos reunido, feito toda aquela festa, ele foi assassinado no dia 12 de junho. E foi assim, foi bem difícil, porque eu falei, Senhor, por que tudo isso de novo, né? Alguém que eu amo, alguém que eu tenho tanto carinho assim, né? E de uma forma tão trágica. Mas precisava, porque eu vinha discipulando ele também. E eu sabia, hoje eu tenho essa convicção que se não fosse naquele momento, talvez a dor seria maior, porque ele estava numa fase muito difícil da vida dele. Então, hoje eu tenho Aham. certeza que tudo que eu falei para ele de Jesus, que eu falava para ele, se entrega para Jesus, vai viver com Jesus, porque vale muito a pena. Eu falei, olha a minha vida, o quanto Deus faz por mim. E ele deixou no livrinho que eu tinha dado para ele as anotações de todos os dias que ele fazia o devocional. Então, eu falo que isso me Olha, acalenta muito o coração, de saber que não foi à toa, que valeu a pena falar para ele de Jesus, que valeu a pena investir esse tempo nele, né? E saber que eu estava conseguindo mostrar para ele com a minha vida que valia a pena servir a Deus mesmo em meio à luta, né? E eu brincava com ele, falava, aham. eu posso estar chorando, arrastando, mas eu não vou deixar de servir Deus. E aí ele brincava, Tá. você troca qualquer churrasco para você ir para a igreja. Eu falava, eu troco porque vale a pena estar na casa de Deus. Né? Então a gente tinha uma amizade muito boa. Eu falo que foi uma perda muito grande, muito sofrida, mas ao mesmo tempo com uma paz, sabe? Porque até ali eu sabia que o Senhor estava fazendo, eu sabia que o Senhor estava cuidando, eu sabia que o Senhor estava comigo, eu sabia que o Senhor estava cuidando do meu esposo, da família dele. Depois disso tudo, eu acho que meu marido, inclusive, ficou mais firme com Deus, porque eu falava para ele, Entendi. Cássio, não desiste, vale a pena servir a Deus. Nós vamos ver que vale a pena. Pode parecer que está tudo muito difícil nesse momento, falava, mas a gente vai ver que vale a pena. E ali eu vi que Amém. ele voltou para o ministério, ele voltou a se dedicar ainda mais à obra do Senhor. E ali, dali por diante eu falo que é só agradecer, sabe? É agradecer por Deus cuidar, por Deus ser o Deus provedor, por Deus abrir portas onde a gente não imaginava que pudessem ser abertas. Nós vivemos milagres, que nem eu falo, todos os dias quando eu olho para minha irmã, eu tenho um milagre. O meu Deus não é o Deus de milagres só da Bíblia. Quando eu olho para o meu É, filho, eu falo, ele é o meu milagre. Até mesmo quando eu estava engatinhando ali na fé, Deus já estava cuidando. Eu não queria um filho só de que barriga, eu queria alguém para me chamar de mãe. E ele me agraciou com uma gestação tranquila, com um filho tranquilo,
né? Então, mesmo diante de tantas turbulências, né, que foram grandes, eu pude provar do amor de Deus, eu pude ver o quanto Deus é fiel, né? O quanto Ele cuida dos nossos caminhos, mas que Ele é um Deus educado. Ele só entra onde Ele é convidado, né? Verdade. Se ele é bem-vindo, ele está com a gente. E eu falo que mesmo com aquele luto arrastado, eu não ficava blasfemando contra Deus. Então, por isso eu Você tenho só certeza estava triste, né? Você só estava triste. É difícil de aceitar, mas Deus te ensinou. Que outras que lições você tirou desses momentos? Quais foram as lições que você eu tirou? falo que a principal delas é que a gente tem que ser muito sensível à voz de Deus, porque ele fala todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor fala com a gente. Até mesmo no silêncio dele tem resposta, né? Porque eu falo do meu pai, ele me avisou um mês antes, mas durante o período da doença mesmo, se eu falar que eu ouvi a voz de Deus, eu não ouvi. Era um silêncio enlouquecedor, mas porque ele já tinha falado, ele não precisava ficar repetindo. Dá, Então, eu verdade. aprendi com todas essas minhas lutas e até mesmo com as minhas vitórias, porque tiveram muitas também, né? Eu consegui pegar a chave do apartamento, meu marido conseguiu um bom emprego, eu tive um filho, meu sobrinho que foi tão sonhado nasceu, não pegou a Covid na época, mesmo com a mãe, o pai, a vovó, todo mundo doente, ele não teve. Então, assim, Deus esteve cuidando, então a gente tem que ficar sensível à voz de Deus, porque Ele fala. E mesmo quando a gente achar que Ele está quieto, né, que Ele está em silêncio, Ele está falando. E se a gente mesmo assim não conseguir, é se apegar mesmo no secreto. Existem coisas que é só nós e Deus, né? Verdade. Não adianta ficar pedindo, ai, ora, 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 pastor, ora, irmão, ora. Não, é você e Deus, é joelho no chão, né? É pegar Verdade. ali na palavra. Valeu a pena servir a Deus em todos esses momentos? Muito, muito. Eu falo que vale muito a pena. Eu lembro que eu ouvia muito um louvor logo quando eu me converti, e fazia anos que eu não ouvia. Esses dias orando pelo meu ministério, orando pela minha vida, para Deus me ajudar a organizar algumas coisas. E esse louvor veio à mente, é um louvor do Regis Danese, que fala sobre aliança, né? Que ele até diz: eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável e inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, de ser fiel até o fim. E esse é o meu pedido, que eu falei: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Isso não quer dizer que talvez, né, eu falo sempre que hoje eu sou líder de um departamento na igreja, mas não quer dizer que eu vou ser líder até o fim, mas sim que eu vou servir ao Senhor até o fim, né? Tá. Que seja limpando a igreja, que seja levando a palavra, mas eu não sei, eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. Porque Ele esteve comigo nos momentos bons, mas principalmente nos ruins Ele caminhou comigo. Então eu preciso, né, Glória a estar com o Deus. Senhor, porque sem Ele eu não sou ninguém. Ele sem a Érica, Ele continua sendo Deus, mas a Érica sem Deus não Vamos é só manter. ninguém. Que conselho você daria para Nada, essa pessoa nada. que assistiu nessa live? Que conselho você daria? Está assistindo essa live, por que comigo acontecem essas coisas? Ou Deus se esqueceu de mim. Que conselho você daria para essa pessoa? O céu está de bronze. Eu não tenho resposta. O que você diria? Deus não esquece da gente nunca. Primeiro, porque Ele nos amou tanto que mandou seu Filho, né? E na palma da mão de Jesus tem o nome de cada um de nós. A Glória a Deus. cruz não foi só pela Érica, né? A cruz foi para todos nós, para que todos nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Então, se hoje o dia está nebuloso, amanhã Deus pode mandar sol. Mas a gente tem que acreditar que Ele pode mandar sol. Porque E se ainda Ele que não mandar sol, mande sol, ainda assim, Ele nós vamos ainda é glorificar. Deus. Eu ia dizer isso agora, que mesmo que Ele não mande sol, Ele ainda é Deus, Ele ainda é fiel, Ele ainda nos ama. Porque a maior prova Ele fez lá atrás, quando Ele mandou Jesus para morrer por nós. Então, hoje, Ele não precisa nos provar nada, Ele não precisa nos responder nada. Mas nós precisamos confiar que Ele caminha com a gente. Então, o primeiro conselho que eu daria é confiar. E o segundo é: convida o Senhor para caminhar com você todos os dias.
né? Todos os dias, eu falo, todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, caminha comigo, porque se Ele estiver comigo, eu sei que tudo eu vou conseguir, né? E mesmo se eu não conseguir da minha maneira, é a maneira como Ele quis. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo quando não é agradável a nós. Verdade. Então, convidar o Senhor para caminhar com a gente, para estar com a gente, porque sem Ele nós não somos nada, e como eu falei, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, porque Ele é soberano, Ele é o dono do ouro e da prata, então, assim, confia e caminha com o Senhor. São as duas coisas que eu falaria, e para quem ainda não conhece esse Jesus, né? Porque às vezes a gente conhece Jesus tão distante, Jesus é mais próximo do que a gente imagina. Então, se entreguem para Jesus, façam suas orações, né, de fé, procure alguém para caminhar, que caminhar sozinho também não dá, tenham bons amigos, façam da casa de vocês o santuário. Eu falo que eu vou até a igreja para cultuar o Senhor com os meus irmãos, mas a minha igreja é a minha casa, é aqui que eu também sinto Jesus, é aqui que eu convido Deus para estar também todos os dias, é aqui que eu adoro o Senhor com a minha vida, é aqui Amém. que eu amo o meu próximo também. Lógico que a gente tem que amar fora, que é fácil amar quem é do nosso sangue, mas eu falei que é dentro de casa que a gente começa a praticar tudo aquilo que Deus deixou para a gente, né? Ensinando o filho com a palavra do Senhor. Então, busquem a Deus, vale a pena, vale a pena. Você deixaria um versículo agora para finalizar? Eu vou deixar um que eu falo que, desde quando eu me converti, na verdade, eu vou ler um texto pequeno, que é o Salmo 128. Eu falo que o Salmo 128 é o salmo da nossa vida, né? E diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como a parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Que lá de Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você seja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Deus. Então, eu sempre falo que é o salmo da nossa vida porque a gente nasce, a gente cresce, a gente tem filhos ou não tem, mas a gente depois encerra. E esse salmo, que eu lia muito quando eu me converti, foi um salmo que me deu força. Por quê? Isso se cumpriu na vida do meu pai. E eu falo que através do que eu vi na vida dele é o que eu vivo hoje. E ele viu, inclusive, aqui diz, você verá os seus netos. Ele viu. Ou seja, ele completou a carreira. Então, eu trago muito isso para a minha vida. Eu espero ver o Gabriel crescer, Gabriel casar, estudar, ter filhos. E a hora que o senhor falar, vamos, eu vou. E se Deus também falar antes, eu vou também. Mas eu quero ter esse salmo cumprido na minha vida. Amém, que lindo. Eu agradeço, é um testemunho maravilhoso. Realmente, vale a pena servir a Deus. Eu também não imagino minha vida sem Deus. Jesus é tudo para mim. Eu falo assim, é difícil a caminhada, por nós mesmos, sozinhos, né? Com Jesus, nós nunca estamos sozinhos, é a chave. Sozinhos nós nunca. Então, eu convido você que está assistindo, que ainda entregou a sua vida a Jesus, é o momento. Pede para Ele vir morar no seu coração, para Ele ser o Senhor da sua vida, para fazer essa prova aí. Vale a pena? Vale a pena. Lutas nós sempre vamos ter. Perdas nós vamos ter. Nós não estamos aqui para ser, nós estamos aqui de passagem. Mas Jesus nunca vai nos deixar sozinhos. Ele nos dará paz. É isso. Bom, né? Então, eu peço Glória que a Deus, é sobre isso mesmo. A Érica, então, encerre aqui com uma oração, tá bom? Para orar por você que está assistindo. Quero agradecer pelo convite, viu, Rose? Foi um prazer poder trocar essa experiência com você, poder compartilhar com todos que estão nos assistindo.
Vale a pena, gente, então confie, caminhe com o Senhor, porque passar por luta sem Deus é muito mais difícil do que passar com Ele, eu posso garantir. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de te chamar de Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir. Que assim, Pai, como o Senhor fez a minha vida, o Senhor possa fazer na vida de todos aqueles que nos assistem essa noite. Que eles possam provar, Senhor, do seu amor. Que eles tenham os ouvidos atentos e sedentos em te ouvir, Pai. Que até mesmo em momentos que eles não te ouvirem, eles possam ter a certeza que o Senhor caminha, Pai. Seja de lado, de frente ou atrás, o Senhor está junto. O Senhor muitas das vezes nos carrega no colo. Que nós estejamos sensíveis, Pai, para entender. Que o Senhor abençoe a vida da Rose, Senhor, que o Senhor continue dando a ela sabedoria, que o Senhor continue cuidando da família, Pai, que o Senhor continue fazendo da vida dela, Senhor, uma vida próspera, uma vida seguida, Pai, firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Que nós possamos ser tementes a Deus, para que as suas promessas, Pai, sejam cumpridas em nossa vida. Eu agradeço também por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. E é com meu coração muito grato, Senhor, que eu entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, então. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Um beijo, Deus abençoe. Amém.